O grupo de pesquisa em circo, o Circos FEF Unicamp, em parceria com o curso de Arte e Mídia da UFCG, apresenta o Pod Circos, uma série de podcasts sobre diferentes produções acadêmicas, científicas e artísticas que buscam ampliar nossa comunicação com a comunidade. Meu nome é Carlos Sugawara, Carlos de Barros Sugawara, né? Barros, parte da minha mãe pernambucana, Sugawara, minha origem oriental, né? Do Japão. Sou artista, professor e pesquisador circense, trabalho com produção cultural também. Sou parecerista cultural, daqui a pouco fazem acho que quase 10 anos que eu analiso projetos do Brasil todo. Eu sou do Fórum Nacional de Pareceristas, eu analiso projetos do âmbito estadual, municipal, federal também, já analisei algumas vezes Funarte. Tirando essa parte de analista e de produtor, eu trabalho no Fábricas de Cultura, na unidade, mais agora só estou praticamente na Vila Nova Cachoeirinha, que é gerenciado pela Poieses, né? O Cultural Poieses. E em 2023, o Rodrigo Matheus, né, do Circo Mínimo, que foi meu professor, meu diretor, dirigiu alguns trabalhos da nossa companhia também, me convidou para ingressar na equipe do Folia, que era um projeto de formação profissional em artes circenses. Nesse caso, eu fui chamado e eu montei praticamente a minha ementa de aéreos, né, do curso. O curso é um curso técnico de 2 anos, aulas de terça a sábado. As pessoas ganham um auxílio financeiro, mais vale transporte, vale alimentação. E tem um recorte de inclusão social, de racialidade e de inclusão muito forte, no caso, né? E aí eu fui cedido por empréstimo para o núcleo artístico-pedagógico, que são cursos livres, mas no caso eu não trabalho com crianças, só trabalho com adolescente, pré-adolescente, jovens e adultos, e as minhas turmas têm uma pegada mais de rendimento, mais de treinamento mesmo, né? E com a ideia de funcionar como um preparatório para o curso profissionalizante, né? E é muito legal que ano a ano o número de aprendizes do Fábricas de Cultura que se inscrevem no Folias tem aumentado e o nível técnico também, né? Porque as pessoas estão entendendo que, porra, eu tenho que estudar, tenho que treinar, tenho que me aprimorar, porque, olha, a concorrência é pesada. Cara, então, como é que eu me tornei professor de circo? Como eu te falei, eu sempre fui um cara da pesquisa, de estudar e tal. E aí, a minha formação, como eu te falei, era música e teatro, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte. Na verdade, o pessoal me conhece pela parte técnica, mas, na verdade, a minha primeira pesquisa, que eu até trabalhei durante bastante tempo com muita gente, até ajudei a divulgar alguns exercícios na época, o pessoal achava estranho, mas... hoje todo mundo faz, né? Eu usava meus recursos de teatro. Eu sempre fui um mau ator. Eu não sou bom ator. Eu sempre falo isso. Mas direção e ensino, eu sou bom. Nem teatro. A gente tem que saber onde é que a gente é frágil, onde é que a gente tem potencialidades. E no meu caso, era sempre ensinando e observando e estimulando, eu conseguia fazer as pessoas criarem coisas e estarem presentes em cena. Então, quando eu entrei no circo, quando eu comecei a dar aula, é claro, né? Eu era estagiário. E aí, assim, eu era bolsista no Cefac. E eu precisava de grana, não tinha grana. E aí eu batalhei muito para me darem uma turma à tarde. Me deram um horário morto, um horário que ninguém queria, que não existia aula. E aí o único horário que me deram foi à tarde. Eu fiquei com pouquíssimos alunos durante quase o ano todo. Só que depois da apresentação das minhas alunas, a história mudou e aí sim, todas as turmas lotadas, manhã, tarde e noite. Mas o fato é, não queria repetir o padrão de aula que eu tinha tido até então. Eu não tenho nenhum julgamento moral nesse sentido. É que não me contemplava o que eu queria. Eu fazia as aulas, mas sentia que faltava alguma coisa. Eu falava, mano, o que é isso? Eu não sei ainda, mas eu vou tentar fazer aulas diferentes, baseado no que eu gosto, no que eu acredito e com alguma metodologia. Então, minha primeira pesquisa, na verdade, foi jogos, eu chamava de jogos teatrais e dramáticos circenses, que eu peguei todas as coisas da Viola Spolin, Olga Reverbel, Augusto Boal, e eu fui fazendo adaptações para o circo, e com o circo, com os aparelhos de circo, né? Mesmo as dinâmicas de jogos coletivos de integração, que se usa muito em RH, que se usa muito, até mesmo na educação física às vezes tem, eu fui catando, falando seleção de alguns, e fiz o quê? E adaptei para o circo, né? E aí, na verdade, foi nesse sentido que eu comecei a desenvolver metodologias, entende? Porque o que acontece é que você tem que ter um parâmetro de avaliação. E aí eu tinha. Mas assim, ao mesmo tempo, eu fui conhecendo mais gente, que eu era um cara que não parava, né? E aí, dentro do Cefac, eu tive um excelente treinador de ginástica artística, que foi técnico da seleção brasileira, que era o Oswaldo Oliveira, conhecido como Sbud, que foi uma referência. Tinha o Paulo Barbuto, que também foi técnico de trampolim acrobático. Um cara que mesmo sem treinar mais, sem nada, sem praticar, o cara tinha uma linha linda saltando no trampolim, brincando, era uma coisa impressionante. Foram 2 pessoas que foram referências e o Sbud me ajudou muito porque o cara me deu livros do Roland Carrasco na época. Eu falei, cara,
que massa, que era sobre ginástica artística. E aí abriu a minha mente de uma outra maneira, que eu fui pesquisar a ginástica artística também. E aí, nossa, aí abriu o mundo. Aí eu fui atrás de outros teóricos por conta mesmo. Aí descobri o Russell e Klinsmann canadenses. Eu conheci um outro australiano que tinha uma abordagem parecida sobre os padrões básicos de movimento da ginástica artística. E aí o que eu fiz? Eu estudei todo o material deles e tentei fui adaptando para as questões de circo. Dificuldade para me tornar como formador? Olha, a dificuldade é essa, né? Carência de cursos profissionalizantes, tanto quanto artista, quanto professores. Falta de acesso à informação e formação. Tem muitas questões, assim, meio, às vezes, duvidosas, assim, com relação a questões de formação, somente em circo. Acho que uma dificuldade foi essa, mas mesmo assim eu fui mitigando, porque eu sou pesquisador, né? Então eu vou atrás de sebo, vou atrás de livro. Hoje, então, tá muito fácil. Hoje em dia, você tá achando tudo em PDF. Então, na minha época, a maior dificuldade foi isso, acesso à informação mesmo, sabe? A informação, como me informar, porque se a informação é boa ou não, isso é depois. Primeiro você tem que ter acesso aos livros, né? Isso eu aprendi com a Emília também. Você cita os livros na sua referência bibliográfica quando você trabalha, não é pra dizer que você concorda, é pra falar que você pesquisou, que você estudou e que você até discorda de algumas coisas, né? Por isso que é importante. Acho que a maior dificuldade que eu tive como formador foi acesso à informação e depois as questões financeiras, né? Porque se você tem condição financeira, você tem tempo pra pesquisar, pra ir atrás, entendeu? Fazer cursos, ainda que cursos duvidosos, mas você consegue. Então, na minha questão foi isso, dinheiro e acesso à informação. Então, o que eu posso dizer é, se você ama o que você faz, amar é respeitar também. Respeite a arte. E como é que se respeita? Sendo profissional, sendo pessoa ética, sabendo que erros acontecem e ser generoso com você e saber como corrigir isso, tentar ajudar colegas de profissão, né? E ajudar que o circo continue caminhando, como diz a querida Emília Silva, para que uma escola sobreviva. Para que uma arte sobreviva, ela precisa fazer escola. E precisa-se de escolas. Ainda mais com a pluralidade que nós temos de corpos diferentes, de situações distintas. Então, se eu posso deixar alguma mensagem nunca pare de estudar. Até hoje eu estou estudando, vou continuar estudando, gosto de estudar, gosto de pesquisar e eu estou muito querendo voltar a ser mais artista agora do que antes, por incrível que pareça. E para algumas coisas, por incrível que pareça, meu corpo até responde melhor. E idade é um número. Lembre-se disso, tudo é possível. Tem que só continuar acreditando e trabalhar. E se eu posso deixar uma mensagem, é isso. Se você ama essa arte, respeite ela e se respeite também, né? E seja brutalmente sincero e sincero com você. Sabe, não adianta a gente querer botar, né, tapar o sol com a peneira. A sinceridade às vezes dói em tudo, porque uma coisa influencia na outra porque a gente lida com o ser humano, né? Eu e você não estamos a gente pode até estar no computador, a gente tá em contato com o ser humano. No nosso trabalho a gente há a troca, né? Você tá em comunicação com as pessoas e é isso, não tenho muito o que falar não. Se quer ensinar circo, continue estudando e ame o que você faça e pense assim, aquela pessoa podia ser você, como é que você quer, tá bom? Bom, é isso. Estou aí aberto a questões, dúvidas. Quem quiser pode entrar em contato. Meu Instagram é Carlos_Sugawara. Tem o da companhia que é Circo Sou de Alma. Enfim, fiquem à vontade de entrar em contato, perguntar, tirar dúvida. Vai ser sempre um prazer. Quem quiser conhecer os projetos da gente, é só entrar em contato também. A gente tenta ver uma visita, alguma coisa. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Continue acompanhando o nosso podcast em outras publicações no Instagram, @CircusFef, e na página oficial na web, Circus Unicamp, em parceria com Arte Mídia UFCG, pesquisando o ensino do circo.